E aí, galera, eu vou fazer uma análise do filme do Batman, do Matt Reeves, que saiu agora em 2022. Especificamente, é uma análise psicológica do filme do Batman, porque existem várias, vários elementos que podem ser analisados nesse filme que levam a gente a várias reflexões sobre desenvolvimento de personalidade, sobre saúde mental e sobre como resolver os próprios problemas que começam a partir da infância, né? Infância, por exemplo, é onde o Bruce Wayne teve o seu maior trauma e foi a partir daí que surgiram os primeiros antecedentes para ele formar a personalidade do Batman. Eu estou dizendo a personalidade porque essa personalidade já existia antes mesmo dele assumir o manto do Cavaleiro das Trevas. O Bruce Wayne e o Batman têm personalidades completamente diferentes, se não até mesmo opostas. Eu vou explicar por quê, o que existe em cada um deles que existe a possibilidade de serem realmente opostas e como que isso, de alguma forma, parece ajudar o Bruce Wayne. Mas na verdade ele só está tentando resolver um trauma dele de uma forma que ele não vai conseguir. Para explicar isso, vamos primeiro falar sobre a primeira investigação que o Batman participou no filme. Foi o crime em que o prefeito de Gotham foi assassinado. Aí o Batman ele acompanha o Gordon até a cena do crime e tá lá. O filho do prefeito teve o pai assassinado 20 anos depois que os pais do Batman foram assassinados. Isso tudo assim é uma estética assim que marca, sabe? Isso não é à toa que o roteirista, o diretor, eles fazem isso. 20 anos depois, a mesma situação em que abriu toda a situação para o Batman, que causou aquele trauma, é a situação em que se inicia a trajetória do Batman no filme. E aí, na cena, né, o Batman, inclusive, olha pro garoto e fica olhando para ele, tipo, sem nenhuma reação. E o recado que o Charada deixa pro Batman a charada, né, a ser desvendada, a resposta é ele ainda mente, né? Em inglês é he lies still. É tipo, ele continua mentindo ainda parado, né? Um cara que é mentiroso e morre, he lies still, continua mentindo parado. E é isso aí que o Charada ele vai tentar mostrar pro Bruce Wayne Batman no decorrer do filme. Então, assim, é uma situação em que remete muito à situação lá de assassinato do pai do Bruce Wayne. Então, o Bruce Wayne, ele cria o Batman para tentar resolver esse trauma dele do passado, que foi de ver os pais serem assassinados. Como assim, né, resolver? O que eu estou chamando de resolver? Vocês lembram que na primeira cena que aparece o Batman espancando uns bandidos, ele se chama de vingança? O Batman, ele tenta resolver esse trauma se vingando de bandidos. É assim que o Bruce Wayne ele tenta, assim, de alguma forma trazer algum fechamento, sabe, para aquela situação em que ele viveu. Só que não resolve para ele porque ele continua fazendo isso. É como uma compulsão, sabe? É assim que uma compulsão é criada. Acontece uma situação na nossa vida, aí a gente encontra uma forma de tentar resolver, só que não resolve plenamente, acaba satisfazendo só que de uma maneira insuficiente, mas por ter ainda uma certa satisfação, a gente repete esperando ter ainda mais sucesso, só que nunca tem assim o fechamento total daquela situação que ficou em aberto, e aí a compulsão acontece, a repetição do comportamento. A repetição do Bruce Wayne é o Batman sair toda noite para caçar os bandidos. E é interessante como que no próprio filme diz lá que o crime nunca esteve tão alto em Gotham, apesar do Batman existir e estar aí tentando se livrar de todos os bandidos. Ou seja, isso aí é uma representação muito legal, a estética desse filme é fantástica, de como que tentar resolver as coisas compulsivamente não vai dar certo no final. É assim que acontece no final do filme. Aí sim o Batman, né, o Bruce Wayne, vê uma forma
de resolver lá no final do filme, que aí ele já muda de vingança para esperança. Ele já faz de outra forma para ajudar os cidadãos de Gotham, né? E vou chegar nessa parte mais pro final do vídeo. Então, depois do assassinato do prefeito de Gotham, o Batman vai atrás de suspeitos, ele vai fazer a investigação. Aí ele acaba se encontrando em algum momento com a Mulher Gato. E a Mulher Gato é uma outra órfã. Então eles acabam ali se identificando, não é à toa. Eles compartilham de um certo sentido histórico de vida. E a Mulher Gato é muito interessante que tem uma hora, né, que ela diz sobre os gatos, né, do apartamento dela, que o Batman pergunta, por que tantos gatos? Aí ela vai e fala, eu sei de tudo sobre abandonados, né? Porque ela foi uma abandonada. E aí o Bruce Wayne, ele sente até um certo acolhimento nessa parte, porque de alguma forma, né, assim, todo mundo que perde algum ente querido, né, tem uma sensação de abandono, porque a pessoa uma hora está e não está mais, não foi sua escolha. Então tem esse também sentido de abandono para o Bruce Wayne. E ele também acaba se encontrando com o Pinguim. Aí o Pinguim lá na boate, eles estão lá conversando e o Pinguim ele diz assim pro Batman, é mesmo, você é tudo aquilo que dizem que você é. E é numa hora que o Batman tá confrontando ele fisicamente, pressionando ele na parede. Aí, né, assim, tudo aquilo que dizem que é, né, assim, e é na hora que ele tá, assim, ameaçando bater no Pinguim. Então é o quê? É ameaçador, briguento, perigoso. O que é esse jeito que o Pinguim tá falando aí que o Batman é? Porque isso realmente diz sobre usando a forma clássica, né, de se expressar sobre um super-herói, o alter ego do Bruce Wayne, né, que é o Batman, é assim, um ego alternativo àquele da real pessoa. Então, assim, realmente assim, é criada uma personalidade distinta de quem a pessoa realmente é. E aí o Batman, então, ele pode ser o que? Perigoso, briguento, ameaçador, e o Bruce Wayne não é nada disso. A gente consegue ver isso no filme. O Bruce Wayne, na verdade, ele não sai nem de casa. O Batman que acaba saindo mais de casa do que o próprio Bruce Wayne. O Bruce Wayne ele fica lá, murchinho, em casa, sem nenhum tipo de plano, energia para a vida dele. Ele mesmo diz em um momento que ele não importa mais o que acontece com ele mesmo, ele está seguindo o legado da família dele com o Batman. Então ele realmente está satisfazendo aquilo que ele deseja com o Batman. Ele já não tem mais planos para o Bruce Wayne. Interessante que ele diz sobre o legado da família. E aí tem algo muito importante aí que toda família tem um plano, mesmo que não dito, para o filho, mesmo que inconsciente, mas tem. E as crianças acabam de alguma forma absorvendo isso pelo tipo de criação que elas recebem. Então, assim, tem coisas que a família acha que são desejáveis, outras coisas que são repreensíveis ou censuráveis. E o Bruce Wayne, ele viu o pai dele sendo aquele líder, tentando resolver os problemas da cidade, combater o crime, ajudar as pessoas. Então, ele realmente acha que essa é a forma dele de resolver os problemas e seguir o legado da família dele. É lutando contra o crime como vigilante, só que aí tem a parte que é a neurose dele, que veio lá do trauma dele, que gerou a compulsão, que ele estava, na verdade, tentando se vingar de quem matou os pais dele. Ele não está definitivamente tentando combater o crime, porque existiriam melhores formas de fazer isso na cidade e o crime estava só aumentando, ele não conseguia diminuir o crime. Então dá para ver que realmente assim tem aí uma neurose, né, em que a pessoa acaba ficando com uma percepção restrita da realidade, não consegue ver outras formas melhores de lidar com a situação, com o problema, né, e com os traumas passados, né, como é o caso do Bruce Wayne. E é extremamente interessante como que o Bruce Wayne vai descobrindo os podres do pai dele durante o filme, que o pai também recorreu ao crime para resolver uma situação
que foi dele ter convocado o Falcone para, de alguma forma, oprimir o jornalista que estava ameaçando expor a real história da Martha Wayne e da família. A Martha Wayne, né, a mãe do Bruce Wayne, que é o Batman. E só que o Falcone acaba matando o jornalista e o Thomas Wayne faz de tudo para esconder essa história. Isso representa muito bem como que nós, na nossa vida, a gente tem partes nossas, jeitos de ser que acabam sendo de alguma forma inconcebíveis na nossa visão para o ideal que a gente quer perseguir na vida, e fazemos de tudo para esconder essa parte, só que ela não deixa de existir e operar na nossa vida, que foi o que aconteceu com o Thomas Wayne. Podemos dizer que ele pregava tanto, né, uma imagem, né, um ideal de um bom moço, de o justiceiro, só que ele mesmo acabou recorrendo ao crime. Então tem aí um lado dele que é obscuro e que o Bruce Wayne não sabia, e só que é muito interessante como que, na verdade, aos olhos da lei, o Batman é um fora da lei, né? Assim, é um criminoso, e como que, né, isso acabou também operando na vida do Bruce Wayne de alguma forma, né? Assim, estou fazendo justiça com as próprias mãos, sim, tentando resolver o crime, mas sendo um criminoso, né? Assim, a gente costuma ter essas hipocrisias, né? Assim, de ver o erro no mundo, mas não ver o erro em nós mesmos. E foi isso que aconteceu aí na história do Bruce Wayne com o Batman. E no momento em que o Bruce Wayne ele descobre, né? Assim, ele desvenda a história, né, quando ele está conversando com o Alfred no hospital, que o Alfred ele acabou, né, sofrendo danos, né, da bomba que tinha sido entregue ao Bruce Wayne. Ele descobre o que realmente aconteceu com o pai, e nessa hora ele sente um medo terrível. Ele fala assim: nossa, eu estou com muito medo. E é algo que foi o que aconteceu naquele momento da morte dos pais. O medo enorme durante o assassinato, está vendo aquilo. Ele acaba sentindo esse medo de novo. Ou seja, a situação realmente não está resolvida. Ele ainda é aquele menino com muito medo das ameaças do mundo e dos bandidos que estão por aí. Ele não resolveu nada, ele continua sendo aquela criança, só que com dinheiro e mais forte, que é que dá condições dele tentar resolver os crimes, mas, né, com toda a violência. E a violência é que foi aplicada para assassinar os pais dele. Estão vendo aí de novo assim, aquela parte que opera, mas que na verdade a gente não quer ver, não quer admitir que existe. Então o Bruce Wayne ainda é um garotinho. E na hora que ele vê isso, que começa a real transformação dele. E é no último enfrentamento do Batman no filme em que ele realmente acaba tendo atitudes heróicas, que é na hora que as pessoas estão refugiadas no estádio e que aparecem os atiradores e tudo mais. Tem um momento em que ele pula lá de cima daquele lugar que ele fica lutando com os atiradores. Assim, a própria sorte, né, assim, um risco tremendo para salvar as pessoas que estavam lá embaixo na água e poderiam ser eletrocutadas. E aí logo depois disso ele acaba, né, sobrevivendo, e ele guia as pessoas para um lugar seguro. E é muito representativo, né, estética de novo. Ele vai com um sinalizador assim, no escuro total, no breu. Assim, ele acaba realmente sendo a luz, sabe? Ele encontra uma luz finalmente, porque até então só haviam cenas escuras, o Batman no escuro, no breu. Era assim que ele trabalhava, buscando as sombras, mas aí de alguma forma, olha, ele encontra uma luz. E é isso que é uma representação de como ocorre a mudança, quando a gente joga a luz sobre a sombra de nós mesmos que nós não estávamos vendo. É isso que acontece na hora que ele fica sabendo da real história do pai, que todo aquele projeto que ele tinha para o Batman, na verdade era baseado em um tanto de mentira e um tanto de
de história falsa. Então ele viu que tudo que eu estou fazendo não é à toa, que não está dando certo. Aí ele meio que começa a mudar, sabe? E na hora que ele salva essas pessoas, elas primeiramente têm medo dele, que é justamente o que ele procurava causar. Só que aí acabam vendo que ele vai ajudar, ele realmente ajuda, e ajuda até mais muito depois, no final do filme, né, carregando aquela menina em cima do estádio. Essa cena também é muito representativa, tipo, o que o Bruce Wayne precisava quando criança era de um acolhimento, um colo, alguém que realmente estivesse lá. Porque dá pra ver que o Alfred, ele tentou assim treinar o Bruce Wayne, aprender a lutar, que ele disse isso na cena do hospital. Então realmente faltou algo aí pro Bruce Wayne que ele não resolveu. Aí finalmente ele começa assim a explorar uma outra personalidade dele para realmente ajudar as pessoas, que é o que também vai salvar ele. É muito representativo, interessante essa última parte, assim, que mostra como ele evoluiu a partir de tudo que ele foi percebendo que ele não sabia. É muito interessante. E tem um outro ponto também que eu não posso deixar de comentar, é sobre aquele confronto final lá em Arkham, lá no hospício, do Batman com o Charada, em que o Charada ele quer, na verdade, desmascarar o Batman e fazer, né, assim, uma espécie de integração do Bruce Wayne e do Batman. Olha, vocês são a mesma pessoa, deixe de ser falso, vai, encara aí a sua vida como ela é. E aí o Batman, na verdade, ele consegue ainda esconder a identidade dele, acusando o Charada de ser louco. Nossa, você está louco, você não sabe de nada que você está falando. Então, né, isso acaba descredibilizando totalmente o que o Charada está falando. E é interessante como que foi a partir do início do trabalho do Charada no filme que iniciou aí o progresso do Bruce Wayne a desmascarar o próprio pai. E aí o Bruce Wayne, na verdade, ele não aceitou ser desmascarado, mas porque, na verdade, ele já tinha visto o que tinha acontecido e como que tudo que ele tinha feito até agora era baseado numa farsa. Então ele já estava integrado, ele não ficou negando, e ele conseguiu lidar ainda com duas personalidades existentes na vida dele. Porque apesar dele ter visto que era uma farsa, né, o empreendimento dele como Batman, né, que era baseado em toda a legitimidade, honestidade e figura de bom moço do pai, ele ainda não estava pronto ainda para sair completamente das sombras, que é o que acontece com a maioria de nós mesmos. Quando a gente percebe coisas que até então eram considerados inadmissíveis sobre nós mesmos ou sobre outras figuras importantes que a gente tem na nossa vida, ainda é difícil no início integrar isso. E aí é necessário realmente assim ter experiências que vão mostrando que continuar com a farsa não vai levar a lugar nenhum, que foi o que aconteceu no final do filme. E a ideia do Bruce Wayne parece que é eliminar o Batman de vez. Ele começa a ver essa possibilidade no final do filme e a achar mais interessante a ideia de esperança do que vingança, né? Assim como eu já disse. E no final do filme, o Bruce Wayne diz algo muito interessante, que é na hora que ele está salvando, ajudando as pessoas lá no estádio em Gotham, depois da tragédia da inundação, ele está lá ajudando e ele está narrando, e uma hora ele diz assim: nossas cicatrizes podem nos destruir. E realmente tem um fundo de verdade nisso, porque as feridas que são infligidas em nós, né, por outras pessoas, principalmente durante a nossa infância, assim como foi, né, o caso do Bruce Wayne, realmente podem levar à destruição, e ele estava encaminhando para isso. Ele já não saía de casa, ele já parecia que tinha desistido da vida. A única possibilidade que ele via de vida era com o Batman. O Bruce Wayne era assim um mero momento em que ele esperava o tempo passar para poder trajar as roupas do Batman e sair na rua fora batendo nos bandidos. Mas ele só conseguiu mudar depois que ele viu a história real, depois que ele entendeu o que verdadeiramente tinha acontecido com a família dele e como que acabou sendo uma
besteira acabar seguindo um legado a partir de uma mentira. E aí outra estética brilhante no filme é que no final tem um semblante, sabe? Um clima de que a mudança vai acontecer, porque filma, né, assim, todos os cidadãos de Gotham em cima do estádio, né, e aí tem a representação, né, assim, quando você consegue observar de cima a sua vida, né, você consegue ter uma nova perspectiva de o que ela é e quais caminhos seguir, e aí a representação disso e também o fato de Gotham ter sido inundada, isso mostra uma questão inconsciente, que é o oceano geralmente ele representa o inconsciente, porque ele esconde as partes profundas que a gente não tem acesso com a nossa visão. E o que a gente conhece é a superfície. Gotham era a superfície que foi inundada pelo que estava escondido. E é realmente isso que aconteceu no filme. Um monte de coisa aconteceu no final, durante o filme, e vários pontos foram sendo desvendados. E aí tem esse clima de mudança e de esperança no final. E é assim a primeira cena do filme em que existe o amanhecer, né? Assim, a partir de agora temos a luz, antes tínhamos a escuridão e agora vai ser tudo diferente. Então aí eu vou encerrar essa análise do filme falando sobre essa parte da mudança, que só é possível realmente jogando luz sobre as sombras e vendo de cima como as coisas realmente são, para acabar com qualquer farsa ou mentira, e é com a verdade que as coisas realmente mudam. Até mais.